Graça e paz, irmãos. Vamos fazer uma oração antes da palavra de hoje. Querido Deus, amado Pai, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos amparado, não tem deixado, Pai, que passemos por necessidades ainda maiores, Senhor, nesse momento de tanta tribulação. Pai, fala ao coração dos aflitos, a começar pelo meu, Senhor, daqueles que necessitam da Tua voz, da Tua palavra, da Tua ação, a começar por mim, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler hoje o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versículos de 8 a 12. Diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Amém. Então aqui nós vemos, o testemunho do nascimento de Jesus, do dia do nascimento de Jesus. E Jesus, ele nasceu para trazer alegria, como diz aqui no texto, no versículo 10, diz assim: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Então, o nascimento de Jesus trouxe alegria para todo o povo. E hoje nós podemos contar com a presença de Jesus. A presença de Jesus, ela é constante nas nossas vidas e nos nossos dias também, E essa presença de Jesus, ela também tem que ser encarada como uma boa nova de grande alegria, para as nossas vidas. Mas vamos analisar um pouquinho, a alegria que a presença de Jesus nos traz, que a presença de Jesus produz em nós. O primeiro motivo é que a presença de Jesus, ela consola aos nossos corações. Em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, diz assim: E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então aqui a gente vê, que a presença de Jesus, ela nos possibilita reencontrar com Deus. Aqui no livro de Apocalipse, ele está falando sobre a vida vindoura, que só é possível pela presença de Jesus. Então a gente tem que ter essa alegria de saber que tudo que a gente está passando agora, de dificuldade, de coisa ruim, não vai mais existir quando esse dia chegar. E por quê? Porque a presença de Jesus nos proporcionou isso, ela nos permitiu isso. Então ela tem que produzir, ela tem que consolar os nossos corações com isso. Quando a gente estiver passando por momentos de dificuldade, claro que a gente se entristece, claro que a gente fica abatido, mas a gente tem que lembrar que maior é a vitória, maior é o que vem depois. Pela presença de Jesus em nossas vidas, a gente pode ter certeza disso. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 16, diz assim: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então, lembrando mais uma vez aí da graça, de Deus para conosco, através da vida de Jesus em nós. Que maravilha! Quantos podemos, será, dizer que nós temos a presença de Jesus e ela nos traz alegria, mesmo diante das maiores dificuldades, Nós somos humanos, nós somos fracos, nós esquecemos disso muitas vezes, sim. Mas não é falha na presença de Deus, não é falha na pessoa de Jesus. A falha está em nós, Mas a presença de Jesus, ela produz esse consolo. Basta a gente recorrer.
a Ele, né? O segundo ponto que a presença de Jesus nos traz alegria é porque Ele renova a vida em nós, né? No livro, na carta aos Efésios, vou abrir aqui rapidinho, no capítulo 2, no verso 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a presença de Jesus, ela nos traz vida. Nós, sem Jesus, estamos mortos. Então, a presença de Jesus, ela tem que nos alegrar porque ela nos revive, ela nos revigora, ela nos dá essa oportunidade, essa nova chance, aliás, essa única chance, né, de nos achegarmos mais perto de Deus. Em João, no capítulo 10, no versículo 10, ele deixa bem claro quando ele diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Lucas, no capítulo 15, no verso 24, Filho pródigo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, houve festa, e etc, etc, etc. Então, a gente vê que é a presença de Jesus que faz isso. Como que ela faz isso? Porque ela nos permite ganhar uma vida nova. Ela revive aqueles que estavam mortos nos delitos e pecados. É através da presença de Jesus que nós temos isso. Como na parábola do filho pródigo, que o filho voltou à casa, o pai disse: O meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Assim é quando a gente se volta para Deus. Quando nós estamos em pecado, sem a salvação, por assim dizer, nós estamos mortos. Sem a presença de Jesus em nós, nós estamos mortos. Mas Jesus nos revive. Ele nos acha. Que maravilha. E o terceiro ponto é que ele salva os perdidos, né? Em Mateus, no capítulo 18, no verso 11, diz: Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Em João, no capítulo 12, no verso 32, E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João, capítulo 10, no verso 11, também diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Muitas vezes, aquele que já conhece Jesus, muitas vezes ele se perde no meio do caminho. Mas Jesus, ele possibilita que a gente se reencontre. A presença de Jesus produz isso em nós. É com muita alegria que a gente tem que encarar isso. Nós não podemos deixar que o peso do nosso pecado, que a culpa do nosso pecado, ofusque a alegria que a presença de Jesus produz em nós, ou pode produzir em nós. Nós temos que sempre olhar com olhos de amor, olhos reluzentes, desejosos, para que isso aconteça cada vez mais. Então, concluindo, Jesus é a alegria dos homens. A sua presença altera, muda a condição do homem, de desesperados a consolados, de mortos para a vida abundante, de perdidos para salvos. Aonde tem tristeza, a presença de Jesus vem para reinar a alegria. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a alegria dos homens. Amém?